Olá! Chegou a época de Natal e hoje vou falar desta planta que faz normalmente presença em quase todas as casas, a Poinsettia, ou mais conhecida como estrela de Natal. É uma planta originária do México e é uma planta que não tem muita dificuldade de se manter. Talvez um bocadinho mais dificuldade se quisermos mantê-la de uma época para a outra, mas manter durante a época de floração não é assim tão difícil quanto isso. Três pontos importantes que eu hoje vou tentar passar aqui neste vídeo, que são uma dica para escolhermos a nossa estrela de Natal de forma a que ela possa durar mais tempo. Depois, alguns cuidados de manutenção que vocês devem ter em casa para que ela se mantenha bonita durante toda a época de floração. E depois, à partida, se vocês quiserem ainda tentar ter esta planta por mais tempo, ou seja, até à próxima época de Natal, alguns cuidados para ela poder ser transplantada e se manter até à próxima época de Natal. Como disse, a Poinsettia é originária do México e existem várias variedades. Portanto, existe a mais conhecida e a mais apreciada, basicamente, na decoração, são estas com estas flores vermelhas. Verdadeiramente isto não é uma flor. A flor da Poinsettia é exatamente este centro aqui, de biquinhos que ainda neste momento ainda não estão completamente abertos, e este é um dos fatores que vocês devem olhar e considerar quando vão escolher a vossa Poinsettia, é verificarem se estas flores são as flores centrais, se não estão ainda abertas. Se elas estiverem neste formato de botão, significa que ela vai durar mais tempo. Estas verdadeiramente conhecidas como flores, que as pessoas apreciam como flores e que são as brácteas, vão se manter mais tempo, ou seja, podem durar até 9 semanas com estas cores na nossa casa. Este é um dos cuidados. Podemos e devemos ter outros cuidados. Devemos olhar para o nosso vaso e perceber, esta aqui já tem estas folhas caídas, eu já comprei, já trouxe para a minha casa há algum tempo. Devemos perceber se existem folhas com manchas. E se existem, no fundo, algumas evidências de fungo, de ataque de fungo. Por exemplo, esta aqui não tem estas folhas caídas porque ela está a precisar agora de ser regada. Estas aqui estão com bom estado e com ótimo estado, mas eu tenho aqui um exemplo de algumas que nós conseguimos perceber que ela não está assim num bom estado da mesma forma. Apesar de ainda ter estes centros aqui bem fechadinhos, conseguimos ver aqui manchas nas folhas, o que quer dizer que existe aqui algum ataque de algum fungo e até alguns calos já menos bonitos, não é? Portanto, este deve ser um cuidado que vocês devem ter quando vão escolher a vossa estrela de Natal ou a vossa Poinsettia. Agora vamos falar um bocadinho de alguns cuidados de manutenção importantes quando vocês levam as vossas Poinsettias para casa. Já compraram, já escolheram uma Poinsettia que está saudável, que vai durar por muito tempo, portanto pode durar até 9 semanas esta flor. Ela não gosta de muita água, portanto pouca água e muita luz. Como ela é originária realmente do México, ela de facto é uma planta que gostaria e aprecia muita exposição solar. O que acontece é que também devemos ter em atenção não colocá-la perto de correntes de ar. No interior não devemos colocá-la em sítios de passagem, porque ela tem alguma sensibilidade. Os galhos acabam por ser muito frágeis e com muita facilidade partem, como aconteceu ainda agora aqui. Mas também devem ter cuidado de não colocá-la em zonas, por exemplo, muito próximas de fontes de calor, nem próximas de aquecedores, nem próximas de lareiras. Aquela ideia um bocadinho gira, não é, de termos a nossa estrela de Natal ali junto da nossa lareira, junto da nossa chaminé, não é propriamente funcional. Porquê? Porque ela não gosta verdadeiramente desse calor exagerado. As temperaturas ideais, no fundo, para termos a nossa Poinsettia mais saudável e se manter bonita por mais tempo, é realmente entre os 15, 18 graus até aos 25 graus. Claro que não quer dizer que ela não aguenta um bocadinho acima, um bocadinho abaixo, mas seriam estes os cuidados principais. Regar, que é uma dúvida que toda a gente tem, quando é que eu rego? Como disse, pouca água, o que significa que eu só vou regar quando eu perceber que ela está verdadeiramente seca. Então, eu tenho aqui este vasinho, que comprei já há algum tempo, e não tenho regado, porque ela aguenta perfeitamente a falta de água. Tem aqui algumas folhas secas, eu percebo que ela está a precisar de água quando eu coloco aqui o meu dedo no substrato, neste substrato, que já não tem praticamente, portanto está quase cheio de raízes e não tem água. Depois posso fazer ainda outra coisa, se tiver realmente alguma disponibilidade. Se ela vier num vaso muito pequenino, posso transplantá-la para um vaso um bocadinho maior, normalmente 2 tamanhos acima. Mas se ela já estiver numa fase de floração extremamente avançada, não faça a transplantação antes da vossa época de Natal, esperem para posteriormente a época de Natal, ou seja, a meados de janeiro, quando começa a cair as folhas, e aí sim fazemos a transplantação dela. Mais uma dica sobre a rega. Regamos por cima, aqui no substrato, ou regamos no prato, ou, por exemplo, vocês chegam a casa, colocam num vaso decorativo ou num cachepô e pensam em regar. Quando vocês regam, devem regar aqui no solo, não é? Junto do substrato. Portanto, não reguem no prato, porque na verdade qualquer água que deva ficar no fundo deve ser retirada.
O final da época de floração termina normalmente meados de fevereiro, claro que vai depender do cuidado que vocês vão ter com a vossa poinsettia, com a vossa estrela de Natal. Ou seja, passado 6, 9 semanas de pós-floração, ela começam a cair as folhas e começam, portanto, estas flores supostamente começam a secar, estas pontas, e começam a ficar menos bonitas. E se vocês quiserem, podem ter duas opções, podem deitar, jogar fora a planta, ou podem tentar recuperá-la e experimentar, porque não, manterem a vossa planta até a próxima época, até ao próximo Natal. Para isso vão ter que transplantar, obviamente, para um vaso com tamanho pelo menos 2 a 3 vezes superior ao tamanho original, onde ela vem no vaso original dela. Por exemplo, esta planta aqui, se fossem transplantar, poderiam ter que colocar, por exemplo, num vasinho destes, mas se ela vier num vaso já grande como este, devem transplantar para um vaso, lá está, 2, 3 vezes maior o seu tamanho. E que cuidados é que eu vou ter então nessa transplantação? Portanto, no final da época de floração, vamos escolher um substrato que seja adequado até para plantas de floração. Vamos fazer uma camada de drenagem, a camada de drenagem feita de forma simples com argila expandida no fundo do vosso vaso, e agora vamos então transplantar a nossa planta. Vamos tirar a nossa planta do vaso original, apertando ligeiramente. Ao apertar, nós vamos perceber que ela está de facto já com muita raiz, e vamos retirar então este excesso de raízes, nomeadamente em baixo também. Podemos fazer isto, até com a ajuda às vezes de uma tesoura, e vamos cortar também. Estamos a falar isto, imaginem que chegou a época e portanto vamos até fazer o seguinte, vamos ter que cortar e fazer também uma poda, ou seja, vamos transplantar a nossa poinsettia para um vaso maior, como disse, e a seguir vamos fazer uma poda. Normalmente aqui o colo da minha planta, que é onde é que ela vai bifurcar os caules, deve ficar sempre à superfície. E agora vamos acabar de encher com o substrato. Só dar aqui um jeitinho para ela segurar. E agora, como é que eu vou cortar aqui a minha poinsettia? Portanto, imaginem que vamos pensar que ela está realmente no final da época. Se quiser fazer um corte, isto já mesmo no final da época de floração, vamos pensar em podar cerca de 20 centímetros de caule, e um corte de forma a fazer, imaginem este efeito quase que numa árvore de Natal, uma pequena árvore de Natal, ou seja, estes caules aqui dos centrais vão ficar um bocadinho mais altos e estes um bocadinho mais baixos. Então vamos lá? E pronto. Imaginem que querem tentar ainda fazer mudas da vossa poinsettia e experimentar. Podemos colocar num copinho com água e ela vai facilmente enraizar. Na primavera vocês podem colocar, quando os dias começam a ficar mais quentes, a vossa planta cá fora, numa varanda não com sol exposto direto, portanto numa varanda mais reservada. Se ela se mantiver até ao final do verão, vai começar a ganhar a folhagem, vai ficar bonita, e para nós promovermos a que ela possa verdadeiramente florir ou criar esta cor maravilhosa que no fundo dá a beleza às estrelas de Natal, o que devemos fazer no outono é tirá-la da luz durante um ciclo de 10 a 12 horas. Obviamente que nós no outono ainda não temos dias tão curtos assim, portanto podemos fazer isto promovendo, por exemplo, colocando-a num armário fechado durante um ciclo maior, que seria um ciclo noturno de 10, 12 horas, para ela depois começar então a ganhar a flor na altura da época natalícia, que é final de meados de novembro até verdadeiramente o Natal. Esta planta tem um látex, que é este líquido branco, e este látex irrita a pele e até é tóxico. Para quem tem animais de estimação em casa, se forem do tipo de gatos que gosta de atacar plantas, pode ser um bocado complicado. Portanto, crianças pequenas e gatos, esta planta acaba por ser um bocadinho tóxica, obviamente se entrar em contacto ou ingerida. Quando a gente está a manuseá-la, ela pode criar alguma irritação. Portanto, este látex cria alguma irritabilidade na nossa pele. Isto seria uma forma de querermos então salvar a nossa poinsettia do Natal e tentar mantê-la até ao próximo Natal. Espero que tenham gostado deste vídeo. Nesta altura do ano pode ter algum interesse, porque presumo que muita gente gosta das poinsettias e das estrelas de Natal. Tenham um Feliz Natal e vemo-nos no próximo vídeo.